Para começar a expandir mais esse tema, eu gostaria de fazer algumas perguntas e no decorrer do vídeo eu vou explicá-la mais profundamente. No caso, por que tantas pessoas se refugiam hoje? Para onde elas vão? De onde elas vêm? Seria a Europa o único destino delas? Onde o Brasil se encaixaria nisso? Para começar, eu gostaria de explicar a diferença entre migrante e refugiados. Migrante seria aquela pessoa que migra. Se subentende que seja por vontade própria. No caso, ela teve opção e vontade. Refugiados seriam um grupo de pessoas onde elas deixam sua casa, seu país de origem, por sofrerem algum tipo de dano ou até risco de morte. Elas são obrigadas a deixarem seus países de origem e se deslocarem para outros países ou até cidades próximas para poderem se refugiarem. As pessoas refugiadas, elas geralmente são aquelas que sofrem perseguições religiosas, catástrofes, risco de guerra e várias outras coisas. O Brasil, ele chegou a receber vários sírios, desde a guerra lá na Síria, em 2011, ele chegou a receber 2.000 sírios, sendo que nos Estados Unidos eles receberam bem mais, uma quantidade bem maior, porque as pessoas refugiadas elas procuram geralmente os Estados Unidos, que é um país realmente bem desenvolvido, onde elas possam ter um lar e também questões de trabalhos, uma coisa bem mais garantida. E nisso elas procuram os Estados Unidos. E o Brasil seria o sexto país que as pessoas refugiadas procuram. A crise dos refugiados, ela é um dos grandes problemas que vem, inquietando o mundo todo, principalmente o continente da Europa, onde lá é a porta de entrada dessas pessoas, que elas buscam fugir desses problemas, no caso de como eu já havia citado, guerras, perseguições. Nisso elas procuram entrar principalmente no continente europeu. O próprio histórico da crise dos refugiados não vem de hoje, tem um longo e vasto histórico disso. Países que entram em guerra, as pessoas geralmente elas buscam sair daquele lugar e principalmente as pessoas refugiadas, os refugiados, eles vêm vindo desde a Segunda Guerra Mundial ou até mesmo bem antes. Metade dos refugiados tem até 18 anos. Isso, então, é implícito que crianças também fazem parte desses refugiados, desses grupos de refugiados. Muitas crianças, podemos dizer assim. Os pais levam seus filhos, familiares próximos, arrumam um jeito de saírem do local, às vezes correndo um grande risco de vida. E nisso, no meio do caminho, ou então no meio desse período, dessa viagem bem longa, as crianças vêm a ficar doentes ou até morrerem, ou até mesmo perderem um de seus pais. O que essas pessoas elas estão fazendo? Será que elas estão pedindo um auxílio específico? Aqui no Brasil foi registrada entre 3 a 3,5 milhões de pessoas que pedem ajuda oficialmente, o que é bem vasto, comparado aos Estados Unidos. O nosso último registro, ele mostra que 80.000 pessoas pediram oficialmente para ser recebidas aqui no Brasil. Mas essas pessoas, elas vêm de onde, Vêm de onde os países sofrem catástrofes, como eu já havia citado, onde elas correm um certo risco de vida. E a maior parte dos refugiados, eles largam tudo. No caso, trabalho, casa, bens, para tentar a sorte em um outro país. E nisso, quando eles chegam num país oficialmente, eles têm muitos problemas, como doenças ou dinheiro, o pouco dinheiro que eles tiveram para poder irem até esse país, até mesmo a estabilidade. Às vezes eles não conseguem um lar ou uma casa para morarem fixamente. Por isso, várias pessoas elas acabam sofrendo muito. No Brasil, dessas 80.000 pessoas que pediram, mais de 60.000 são venezuelanos. Claro, é bem perto do Brasil, por isso que
o acesso fica bem mais fácil deles virem. Esses países estão mandando mais refugiados por conta das guerras que estão havendo lá, das catástrofes e também bombardeamentos que acontecem sempre e principalmente onde a pessoa não pode ser livre, podemos dizer assim. Onde essas pessoas elas não são livres. Podemos dizer que elas sofrem muito, principalmente sofrem intolerância religiosa, onde elas não são livres para falarem o que quiserem. Elas têm que aceitar basicamente tudo o que são impostas contra elas. Ouvimos falar muito sobre a Guerra da Síria, que aconteceu em 2011, mas muitas pessoas elas pensam, nossa, mas está perto de acabar. Não temos quase nenhuma notícia sobre isso, sobre o que está acontecendo lá na Síria, mas não. Sempre está acontecendo uma coisa nova, bombardeamento, alguma coisa, e nisso as pessoas elas buscam em outros lugares, né, refúgio. Por isso tem tantos refugiados pelo mundo. O órgão da ONU, que é responsável pelos refugiados, se chama Acnur. E ele registrou pela primeira vez em 70 anos, né, de sua trajetória, de sua história toda, mais de 70 milhões de refugiados, que é muita pessoa. Mesmo que a guerra da Síria estão dando sinais de que vai acabar, que está prestes a acabar, ela continua lá, ela continua sendo, sempre impondo o que ela vem a crer, né? Também, não só na guerra na Síria, né? Não só nessa crise na Síria, mas em outros países vem acontecendo outras coisas, outras guerras, podemos dizer assim, outras crises bem mais piores. E nisso, Iêmen, o país Iêmen, que é um país árabe, que ocupa a extremidade sudoeste da Península da Arábia. Lá vem acontecendo uma crise terrível. E essa crise foi considerada a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU. No caso, isso estava acontecendo e é muito fora da realidade. As pessoas não sabem o que está acontecendo, principalmente em países que são poucos falados. Mas nós deveríamos saber disso. Deveríamos saber que essa foi a pior crise humanitária considerada pela ONU. Foi registrado que a maioria das crianças que elas são refugiadas, algumas delas já perderam seus pais. No caso, ou perdeu um pai, ou a mãe, ou perdeu os dois. E nisso elas ficam jogadas ao léu, podemos dizer. E na Europa, tem várias áreas que estão sendo bloqueadas por justamente eles pensarem que essas pessoas refugiadas que estão chegando lá, elas estão roubando sua identidade, roubando sua cultura. E nisso foram bloqueadas, né, essas pessoas a passarem e a atravessarem. Mas criaram-se, né, zonas de refugiados, mas o que seria basicamente essas zonas de refugiados? São áreas livres, né? Lá nessas áreas, eles têm um apoio, podemos dizer assim, são livres, né? E eles têm vários apoios que apoio médico, sanitário e também alimentações. E por eles receberem esses apoios, geralmente a maioria deles ficam lá, naqueles lugares. E acaba que muitas pessoas ficam naquele determinado local e às vezes não tem alimento suficiente para suprir a necessidade de todo mundo. Logo, tem dois campos de refugiados importantes, que tem em Zitrari, na Jordânia, com mais de 100 mil pessoas, e na Domênia, na Grécia, com 54 mil pessoas. Então, todas as rotas em que essas pessoas elas pegam a maioria delas é do mar Mediterrâneo. E nisso é muito perigoso, porque é uma capacidade de gente muito grande, é uma capacidade de gente acima da capacidade, né, que os barcos eles podem acabar suportando. Com isso, acontecem várias e várias mortes de pessoas. E principalmente aconteceu isso, muitas mortes no ano de 2014 a 2015. Então, logo depois de elas atravessarem o mar Mediterrâneo, tem a Alemanha e a Suécia, que é os principais destinos dessas pessoas. E algumas delas, né,
acabam ficando lá na Alemanha e também na Suécia. Elas não procuram um outro mais, elas ficam lá na Suécia e na Alemanha e elas acabam sendo aceitas por causa da taxa de natalidade. Esses países têm muitas pessoas idosas que elas já não conseguem trabalhar, já têm aposentadoria, e nisso elas não conseguem trabalhar, e essas pessoas refugiadas têm a mão de obra mais barata. No caso, elas são aceitas lá para trabalharem, né, para suprir essa necessidade, podemos dizer assim, dessas pessoas idosas que não conseguem mais trabalhar. Então, essas pessoas refugiadas, elas não só precisam de apoio materialmente, mas também emocionalmente. Elas estão muito abaladas porque o que aconteceu com elas e com o que vai acontecer com ela depois. Algumas delas são até expulsas, né, dos países em que elas escolhem se refugiar. Isso é muito triste, porque elas precisam desse apoio e elas acabam voltando. Aquela luta toda que elas tiveram, elas acabam voltando de novo para o seu país de origem, e nisso elas tentam voltar de novo e elas não conseguem.